Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Hoje eu separei para falar com vocês sobre um julgado do STJ que versou sobre a definição do juízo competente, mais precisamente a competência territorial em relação a um acidente de trânsito envolvendo veículos. Bom, eu estou falando do recurso especial 1869053 da terceira turma RESP 1.869.053 de São Paulo, da julgada da terceira turma, relator ministro Marco Aurélio Belize. Como de costume, na descrição do vídeo os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e vou procurar disponibilizar também, se já disponível, a ementa desse julgado. Muito que bem. Como é que se deu o contorno fático dessa demanda? Nós tivemos uma ação de indenização com fulcro baseada em um acidente de trânsito, mas essa ação foi proposta pela locadora de veículos. Então, ela locou o veículo para um consumidor, para um cliente seu, deu-se o acidente de trânsito e a locadora de veículos foi a juízo. Qual é a questão aqui? A locadora de veículos tem domicílio, a sua sede, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. E o acidente se deu e os réus, o acidente e os réus têm domicílio em Divinópolis, Minas Gerais. A seguradora propôs, a locadora de veículos propôs a ação no seu domicílio, em Mogi das Cruzes. Então, logo no início, deu-se ali a apresentação, a contestação quanto à competência do juízo de Mogi das Cruzes, e esse juízo de Mogi das Cruzes reconheceu a sua incompetência, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelos réus. A locadora de veículos interpôs agravo de instrumento e o tribunal local manteve a decisão. Diante da manutenção da decisão, que determinou a remessa dos autos para Divinópolis, Minas Gerais, a locadora interpôs o recurso especial e é aqui que nós estamos no julgamento do recurso especial. Como uma questão preliminar, vamos assim dizer, como uma questão antecedente, eu quero comentar com os senhores muito en passant a respeito do cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses, porque não consta expresso lá do artigo 1015 do CPC, que tem um rol genérico de previsões de cabimento do agravo de instrumento em face das interlocutórias que ali se mencionam, e nem constam em nenhum outro dispositivo do ordenamento jurídico, de modo expresso, a viabilidade, o cabimento do agravo de instrumento em face destas decisões que versam sobre a definição do juízo competente, ou que reconheçam a sua incompetência, ou a que afirmem a sua competência. Só que o agravo de instrumento nessa hipótese é mesmo cabível com base na tese do STJ a respeito do cabimento do agravo de instrumento da taxatividade mitigada. Então, o recurso especial 1696396 prevê essa tese da taxatividade mitigada, por isso que realmente nesse caso era cabível em razão da urgência e da posterior necessidade de de repetir atos desnecessários, caso não fosse impugnável aquela decisão que versou sobre a competência. Então, foi interposto agravo de instrumento de modo correto, o tribunal local julgou o agravo de instrumento e foi tirado o recurso especial desta decisão do tribunal local. Qual é a questão aqui? Você sabe que a regra geral a respeito da competência está no artigo 46 do CPC, e prevê a competência do foro do domicílio do réu. Só que tem diversas situações excepcionais. Já o 47 excepciona e prevê que para as causas que versem sobre direito real, sobre imobiliário, sobre bens imóveis, é competente, a competência é inclusive absoluta, do foro da situação do imóvel. Então, logo o artigo subsequente à regra geral do 46 prevê a exceção no artigo 47. E tem outras exceções espalhadas no ordenamento jurídico, mas no próprio CPC
Nós temos, por exemplo, o artigo 53, que prevê em diversos incisos outras várias exceções. E no inciso 5º do artigo 53, se prevê que ações propostas por decorrência de um acidente de trânsito, como é o caso aqui, podem ser propostas no texto do 53, inciso 5º, no foro de domicílio do autor ou no foro do local do fato. Como é que a doutrina interpreta? São 3 juízos em teses competentes. Do 53, inciso 5º, esses 2 especiais, foro de domicílio do autor ou foro do local do fato, onde ocorreu o dano, onde se deu o acidente, e também a regra geral do artigo 46, foro de domicílio do réu. Com base nessa interpretação, a locadora propôs ação no foro do seu domicílio, alegando, portanto, a incidência do inciso 5º do artigo 53 do CPC. E aí qual foi a conclusão? E ela insistiu nessa tese, né? Ela utilizou esta tese, que faz todo sentido lógico, textual do 53, inciso 5º. Ao propor a ação no foro do seu domicílio, ao interpor o agravo de instrumento no tribunal local de São Paulo, e foi rejeitado por todos os juízes, e esse mesmo argumento ela pretendeu fer valer no STJ. E de igual maneira o STJ refutou a aplicação dessa norma especial. Então, o STJ manteve, portanto, a decisão do juízo de primeira instância e do tribunal local, determinando a remessa dos autos, dizendo que, nesse caso, o juízo territorialmente competente é mesmo de Divinópolis, onde se deu onde ocorreu o evento danoso, o acidente entre os veículos. Mas sobre quais fundamentos o STJ manteve a decisão local e disse que a locadora não podia se utilizar da norma especial do artigo 53, inciso 5º? Pelas particularidades que envolvem a relação jurídica das locadoras, especialmente pelo fato de que elas têm carros circulando por todo o Brasil, por todo o território nacional. Então, se elas propuserem as ações sempre no foro onde situada, onde tem seu domicílio, onde é localizada a sede da locadora, isso potencialmente vai gerar graves danos para os consumidores, para quem travam relações jurídicas e para quem se envolve em relações jurídicas, mesmo em um acidente de trânsito, com um carro alugado. Nesse caso foi em Divinópolis, Minas Gerais, distante o suficiente para incomodar os réus, mas podia ser pior, podia ser no Maranhão, sei lá, podia ser na Bahia, o jeito que alugou o carro aqui no sul, no sudeste, ou ao contrário, e atravessou o Brasil com a família de carro, ou sei lá, trabalho, pouco importa a razão. Então o grande fundamento foi esse, que a norma do 53, inciso 5º, foi criada e foi pensada para beneficiar pessoas naturais, que se envolvem em acidentes de trânsito e já tem problemas suficientes para reparar os danos, suportar os danos no seu carro, no seu meio de transporte, e depois ir a juízo de uma forma facilitada. Ao invés de respeitar a regra geral e ir no domicílio do réu, em tese do causador do dano, eles podem propor ação no foro do seu domicílio onde se deu o fato. Essa norma, essa lógica não pode ser transplantada para as locadoras de veículos, porque senão você vai desvirtuar todo o sistema. Né? Essa norma foi pensada para facilitar o acesso à justiça de partes fragilizadas. Fragilizadas porque, em tese, o autor, vítima de um dano, teve que arcar com as despesas para, além de toda a burocracia, teve que arcar com um custo lato sensu para resolver o problema e depois vai a juízo, a norma processual lhe dá um juízo, uma competência de foro mais benéfica, vamos assim dizer. Essa lógica não pode ser transplantada a uma pessoa jurídica que tem como atividade econômica locar, alugar veículos para circularem por todo o território nacional. Seria a concessão de um privilégio, uma norma especial, concessiva, privilegiada, injustificada. E além dessa circunstância de que tem veículos em todo o território nacional circulando das locadoras, elas não precisam. São grandes grupos econômicos que têm capacidade econômica e jurídica de propor ação em todo canto. No caso específico, tinha ainda um argumento de reforço. Porque no local onde se deu o dano, em Divinópolis, Minas Gerais, tem atividade e operação da locadora autora. Então, quer dizer, eles têm todo um aparato administrativo, jurídico e operacional
no local onde se deu o dano. Então eles podem ir lá alugar veículos. Eles podem ir lá celebrar negócio jurídico, mas não podem ir lá propor ação. Então, esse é um argumento de reforço nesse caso concreto. A corte, a turma, né, a terceira turma ainda mencionou um julgado que eu anotei aqui, da quarta turma, no mesmo sentido. Tomem nota, vou procurar colocar também aqui na descrição do vídeo, mas tomem nota. Os embargos de declaração, ED, no agravo regimental, a GRG, no recurso especial com agravo, 1.366.967 de Minas Gerais. 1.366.967 de Minas Gerais. Ok? Então, esse é o julgado que eu queria conversar com os senhores hoje. Parece relevante. Em síntese, a norma especial do artigo 53, inciso 5º, não pode beneficiar, não pode ser aplicada pelas locadoras de veículos, de modo que elas devem respeitar a regra geral do artigo 46 e propor as suas demandas. Evidentemente que elas têm acesso à justiça, que elas podem propor a demanda. Só que elas devem propor a demanda no foro do domicílio do réu. Ok? Então, senhores, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Vão anotando daí.